Picasso, a arte africana. Um caso de genuíno interesse, admiração, apropriação cultural, exploração. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação bastante complexa depois da vinheta. No Arte para Você, e hoje vamos falar um pouco mais sobre a relação do Picasso com a arte africana. Ele teve, inclusive, a obra do Picasso é conhecida por algumas fases, uma das quais, inclusive, é a chamada fase africanista, ou fase africana, né, dependendo. A gente sabe da importância fundamental, seminal, radical, da influência da arte africana para, inclusive, a formulação e o desenvolvimento do cubismo. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa relação do Picasso com a arte africana aqui nesse vídeo, mas antes vou pedir que já deixem aquele like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, a distribuir melhor o vídeo. Peço também que se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E vamos falar um pouco mais sobre essa relação do Picasso com a arte africana. Lembrando que, como em tudo na vida, contexto é fundamental. Então a gente tem que se lembrar, é óbvio, do contexto no qual o Picasso estava entrando em contato com essas obras de arte africana. Lembrando também que o contexto de arte no qual a gente fala aqui, com o qual a gente trata aqui, com o qual hoje, no século XXI e também no século XX, assim, se a gente pensar em termos de história da arte ocidental, esse conceito de arte que a gente entende hoje é um conceito que existe no espaço e no tempo, mesmo dentro do Ocidente, nem sempre esse conceito existiu, eu já falei sobre isso outras vezes, e que a gente cai muito nesse problema quando a gente vai falar de arte de outras civilizações, de outras culturas que não a ocidental. E quando eu tô falando ocidental, eu tô sendo muito específica aqui, tá? Eu tô falando de Europa Ocidental, alguma coisa, os Estados Unidos, depois aí, do século XX, do impressionismo para cá, porque teve o impressionismo norte-americano também. Então, assim, a gente está falando de Ocidente no sentido muito estrito, tá? A gente está falando de Europa Ocidental, a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando, a nossa posição mesmo aqui de Brasil, de América do Sul, enquanto ocidentais, complicada, problemática, assim, a gente não sabe até que ponto a gente se insere numa história da arte ocidental. O próprio fato de muitas vezes sermos classificados como arte latino-americana ou arte latina ou sul-americana já mostra que existe um outro lugar aqui. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente está lidando com arte não europeia ou não norte-americana, não inserida nesse, e eu estou falando europeia ocidental, tá? Então, assim, a gente tem que entender o quão reduzido é esse conceito em relação ao mundo todo, e o quanto de cuidado a gente tem que ter, mesmo quando a gente está falando de países ou de tradições que são muito próximas à Europa, do Oriente Médio, por exemplo, a arte islâmica, que é muito, muito próxima da europeia, mas ainda assim ela tem esse lugar de outro, ela é colocada nesse lugar do outro, do exterior, do terceiro. Então, lembrando, tendo tudo isso em mente, a gente pode se aprofundar um pouco mais nessa relação do Picasso com a arte africana, por que ela interessou tanto a ele, por que ela chamou tanto a atenção dele, e o que isso implica na sua obra, para bem e para mal. Então, vamos aqui entrar com um pouquinho mais de profundidade aqui nessa relação. O espanhol Pablo Picasso é considerado o maior artista do século XX. Suas obras mudaram o curso da história da arte para sempre. Mas quanto do modernismo de Picasso foi construído sobre a arte vinda da diáspora africana e por que sua influência indiscutível na obra do artista não é ainda amplamente reconhecida? Bom, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o final do século XIX, no qual, como resultado direto do imperialismo, milhares de objetos africanos chegaram à Europa. Longe de serem consideradas obras de arte, eram consideradas artefatos de conquistas coloniais e tinham pouco ou nenhum valor econômico. Mas, durante o início dos anos 1900, com Picasso liderando o caminho, a estética da arte africana tornou-se uma fonte de profunda inspiração para a escola de Paris, que buscava formas novas e radicais de representação. Picasso viu na figuração africana uma profundidade religiosa e um propósito ritual que o surpreendeu e comoveu. Seu uso sofisticado de planos e contornos arrojados era diferente de tudo o que ele havia encontrado antes. Porém, embora o impacto que a arte africana teve em Picasso e no nascimento do cubismo como um todo tenha sido examinado incansavelmente, as obras que inspiraram todo o movimento raramente são examinadas por si mesma.
Em vez disso, a arte não ocidental é frequentemente vista como a ferramenta que permitiu a artistas europeus como Gauguin, Braque e Picasso produzir uma revolução pictórica, uma ferramenta que foi rapidamente desconsiderada assim que foi alcançada. Os artesãos africanos abstraíram a figura humana durante séculos. Então, quanto do que estabeleceu Picasso como um dos pais fundadores da arte moderna foi emprestado de um continente sobre o qual ele próprio sabia muito, muito pouco. Até muito recentemente, a adaptação do mundo da arte ocidental da cultura visual africana tradicional era referida como primitivismo, um termo que agora é considerado ultrapassado devido às suas conotações problemáticas. Na virada do século XX, a elite europeia acreditava que a África e a Oceania eram terras primitivas repletas de misticismo e selvageria. Ao mesmo tempo, muitos se apropriaram dessas culturas para seu próprio ganho artístico e social, fascinados por uma fantasia exótica do não ocidental. Mas muito poucos tinham uma compreensão sofisticada dessas culturas e principalmente de artistas africanos anônimos nos quais estavam se inspirando. É importante a gente lembrar aqui, 1900, esse início do século XIX, início do século XX, ainda é anterior a um movimento de descolonização. Assim, uma grande parte da África, da Ásia e da Oceania ainda estava ligada, em relação de metrópole e colônia, em relações ainda no imperialismo, às forças centrais, digamos assim, europeias. A gente às vezes não lembra disso porque não foi o nosso caso aqui no Brasil, mas grande parte da África, da Ásia, da Oceania teve a sua descolonização muito, muito, muito posterior do que foi o nosso caso aqui no Brasil ou de outros países da Europa ou de outros países da América dita espanhola, digamos assim, que também tiveram a sua independência anterior. Aqui também a gente tem que lembrar que era o princípio ainda da antropologia como uma ciência independente, como uma ciência independente, não tão ligada à biologia ou às ciências da natureza, mais uma antropologia como ciência social, como ciência humana, como ciência do homem, mas que ela ainda tinha muito, ainda era muito ligada ao darwinismo, a uma certa biologia, uma certa teoria de evolução da espécie, e que colocava também as etnias, as raças humanas e também as culturas era o que se chamava de evolucionismo na época, que é hoje uma coisa completamente ultrapassada, se entende que não é assim, que as culturas não funcionam assim, que não existe uma evolução de etapas, de uma depois a outra, como se fosse a evolução das espécies do Darwin, ou até a evolução do ser humano, do indivíduo, do ser humano, da infância à velhice. Mas na época acreditava-se que você tinha que as sociedades passavam pelo mesmo caminho de evolução, digamos assim, como se fosse uma evolução da espécie ou de uma criança até um adulto, enfim. Então, que você tinha sociedades muito primitivas, que eram essas bem básicas, bem que estariam assim no começo na fase primária da evolução civilizatória, digamos assim. Depois ela cumpriria essa etapa aqui, passaria para uma outra, depois para uma outra, e ela iria assim, evoluindo, ela iria se avançando. Tudo aqui que eu estou falando é com milhões de aspas, tá? Pelo amor de Deus. Até chegar no auge da civilização, que seria a maturidade, que seria o auge da civilização, assim, a plenitude intelectual e moral da humanidade, que seria, evidentemente, o branco europeu ocidental, da Europa ocidental. Lembrem-se que tem outras Europas, que tem outras, enfim, mas a gente está olhando aqui para essa Europa central, que eram os países colonizadores à época, França, Inglaterra, tarará. Então é essa Europa aqui que a gente está olhando. E as outras culturas todas do mundo, fosse Egito, fosse China, fosse Japão, fosse o que fosse, todos os antigos mega impérios, que eram os lugares onde era o antigo Império Persa, o antigo Império Turco-Otomano, o antigo Império Egípcio, tudo isso, todas as outras civilizações do mundo estariam em estágios anteriores, ou seja, seriam atrasadas, seriam inferiores e um dia, em algum momento, chegariam ao estágio máximo de civilização, de desenvolvimento civilizatório, que seria a época representada pelo europeu branco ocidental. Tá? Isso é lá em 1900, tá? 123 anos atrás. Acabou. Continuando. As francesas da época incluíam o Sudão francês, Senegal, Costa do Marfim, Daomé e Níger.
Objetos saqueados desses territórios foram trazidos e mal exibidos nas galerias notoriamente sujas e degradadas de museus como o Museu de Etnologia do Trocadéro, que agora é o Museu do Homem em Paris, e o Museu Britânico em Londres. As máscaras cerimoniais, esculturas e talhas totêmicas que se espalharam pela Europa tiveram origem em várias regiões espalhadas por todo um continente, mas acabaram se generalizando como arte tribal. Eles podiam ser encontrados em mercados de pulga e em lojas de penhores, mas pouco se sabia sobre seus fabricantes ou o significado por trás de sua criação. A Europa ficou fascinada e chocada com os objetos africanos, vendo sua espiritualidade como uma mistura de intriga e desprezo. É importante notar que, ao contrário da arte ocidental, esses objetos foram criados com função e não com a arte em mente. Embora sua função variasse dependendo da região e da religião, eles desempenhavam, e em muitos casos ainda desempenham, um papel importante em cerimônias e rituais celebrando religião, status social e ritos de passagem. Na primavera de 1907, Henri Matisse estava a caminho para visitar Gertrude Stein em sua casa em Paris, quando parou no que costumava ser chamado de loja de curiosidades para comprar uma pequena escultura africana. Picasso, que também estava visitando Stein quando Matisse chegou, ficou imediatamente cativado pela escultura que mais tarde foi identificada como uma figura de ville do que é hoje a República Democrática do Congo. A artista, conhecida por ser extremamente supersticiosa, acreditava no poder mágico e transformador dos objetos. De acordo com Marx Jacob, poeta francês e grande amigo de Picasso, o espanhol segurou a pequena escultura em suas mãos a noite toda, inspirado por suas características alongadas, formas aerodinâmicas e propósito espiritual. O encontro acendeu algo profundo em Picasso, que à época tinha 25 anos e que havia saído recentemente de seus períodos azul e rosa e buscava, sinceramente, uma fonte de inspiração que o catapultasse para a vanguarda da vanguarda. Poucos dias depois de descobrir a escultura de Ville, o artista visitou o Museu do Trocadéro com o também artista e amigo André Derain. Mais tarde, Picasso reconheceria essa visita como um ponto de virada fundamental em sua trajetória. Um cheiro de mofo e abandono me agarrou pela garganta. Eu estava tão deprimido que teria escolhido sair imediatamente e explicar sobre o Trocadéro. Mas eu me forcei a ficar, a examinar essas máscaras, todos aqueles objetos que as pessoas criaram com um propósito sagrado e mágico para servir de intermediário entre eles e forças desconhecidas e hostis que os cercavam, tentando assim superar seus medos, dando-lhes cor e forma. Então, eu entendi o que a pintura realmente significava. Não é um processo estético, é uma forma de magia que se interpõe entre nós e o universo hostil, um meio de tomar o poder, impondo uma forma tanto aos nossos terrores quanto aos nossos desejos. No dia que encontrei isso, encontrei um caminho. Qualquer historiador da arte vai te dizer que o icônico Le Demoiselle d'Avignon de 1907 foi seminal para o desenvolvimento do cubismo. Imediatamente após a visita do artista ao Trocadéro, ele revisitou uma composição que vinha trabalhando no seu estúdio em Montmartre. O trabalho em andamento retratava profissionais do sexo nuas em um bordel que ele conhecia na Cahiers d'Avignon, em Barcelona, na Espanha. A pintura a óleo final, com quase 2,5 metros de altura e pouco mais de 2 metros de largura, retrata 5 mulheres com corpos angulosos e facetados que parecem quase inconscientes da presença umas das outras. Os rostos das duas figuras centrais foram inspirados pelo interesse de Picasso nos bustos escultóricos congelados e arcaicos de sua terra natal, a Península Ibérica, enquanto a mulher no canto superior direito lembra as máscaras fortemente estilizadas da tribo Dan da Costa do Marfim. Normalmente usadas para proteção e como forma de comunicação com os espíritos, as máscaras Dan são consideradas sagradas e podem ser distinguidas por suas testas altas, queixos pontudos e bocas amoadas. No canto inferior direito da pintura, Picasso pinta uma mulher cujo rosto é definido por seu nariz triangular e sobrancelhas invertidas. Suas características geométricas mostram notável semelhança com uma máscara imbuia do povo Pender, normalmente usada para significar o fim dos rituais de circuncisão. Le Demoiselle d'Avignon significou uma ruptura radical com o naturalismo que havia definido a arte ocidental desde o Renascimento, descarrilhando as noções de como a arte deveria ser. As mulheres bidimensionais de Picasso eram vistas como não femininas, seu comportamento de confronto era um afastamento completo da representação tradicional da beleza feminina. O trabalho foi recebido negativamente por artistas e críticos e suas ameaçadoras profissionais do sexo foram vistas como promíscuas e inadequadas para os salões de Paris. Picasso enrolou a tela, considerada escandalosa mesmo entre seu círculo mais íntimo, e aguardou em seu estúdio por muitos anos. Depois, Picasso continuou a emprestar da arte africana, produzindo uma série de desenhos, aquarelas e esculturas, nas quais reduzia os traços faciais a formas geométricas simples no estilo da estética ocidental e centro-africana. Em Head of a Woman, por exemplo, ele contornou fortemente o rosto do sujeito e criou volume usando sombreamento pesado e sombreado em várias direções.
Esses experimentos levaram Picasso, junto com Georges Braque, ao cubismo, um movimento radical que enfatizava a distinção entre pintura e realidade. O uso de formas simplificadas e perspectivas fragmentadas pela arte africana inspirou os artistas a abandonar a modelagem realista de figuras, refutando noções antigas de que o propósito da arte era imitar o mundo natural. O cubismo teve um impacto monumental e se tornou o ponto de partida para muitos movimentos abstratos como o futurismo, o construtivismo e o neoplasticismo. Historiadores da arte tendem a concordar que existem semelhanças marcantes entre a obra de Picasso e a arte vinda do continente africano. Muitos sustentam que seu empréstimo nessas culturas não foi necessariamente intencional. Embora Picasso reconhecesse o impacto inicial que a arte africana teve em sua visão como artista, mais tarde ele negou que seu trabalho fosse inspirado por ela. Quando tratou de explicar as escolhas estilísticas que fez ao pintar a Demoiselle d'Avignon, por exemplo, Picasso fez questão de enfatizar a natureza ibérica e não africana da obra. Embora isso se deva, em parte, à natureza extremamente patriótica do artista, também levanta a questão. Picasso somente se apropriou da cultura visual africana para seu próprio ganho artístico, com pouca ou nenhuma consideração pelas culturas das quais se inspirava e as quais pouquíssimo conhecia? De acordo com o estudioso pós-colonial Simon Gikandi, Picasso estava apaixonado pela ideia do que considerava primitivo e tribal, mas há muito pouca evidência de que ele mostrasse interesse genuíno pelos africanos como pessoas e como agentes produtores de cultura. Embora o artista fosse aberto sobre a força espiritual que experimentou quando encontrou pela primeira vez objetos africanos no Trocadero, ele também nem sempre ressaltava a influência que o continente teve sobre ele. Gandhi argumenta que, embora a história da arte reconheça que a África desempenhou um papel no desenvolvimento do modernismo, ela é rapidamente enviada para o espaço do primitivismo, um lugar onde não representa perigo para a pureza da arte moderna. A contribuição de Picasso para o desenvolvimento do cubismo e do modernismo é inegável. Porém, quando examinamos esses momentos críticos da história da arte, é fundamental contemplar as inúmeras maneiras pelas quais os artesãos africanos forneceram engenhosidade e monumentalidade sem precedentes ao trabalho de Picasso. O uso radical da bidimensionalidade, geometria feroz e os planos retos, chatos, por Picasso, só foi possível porque os escultores africanos dominavam a arte da abstração há séculos. Em vez de estudar a adoção da africanidade pela Europa como apenas mais um gesto de vanguarda na linha do tempo da história da arte ocidental, talvez seja a hora de deixarmos as obras de arte que inspiraram o movimento ocuparem o centro do palco. E isso seria uma coisa muito interessante se fosse feita, Se a gente apenas parasse de pensar como o primitivismo, ou a fase africanista, ou a fase africana, ou a inspiração africana, a gente olhasse para o que foi que despertou esse interesse do Picasso e depois de outros cubistas para essa arte. De N maneiras. Uma coisa que o Picasso percebeu e que chamou muito a atenção dele foi que ele notou que aquelas obras ali tinham valor ritual, eles existiam em um contexto muito maior na sociedade e tinham um papel na comunhão identitária do grupo. Uma coisa que preocupava um pouco o Picasso e que estava deixando ele desestimulado é que ele diagnosticava talvez, que a arte ocidental não estava mais falando, um pouquinho de soluço, não estava mais falando com o coletivo, não falava mais com o todo. Ela não tinha mais esse valor mágico, esse valor simbólico, esse valor ritual, esse valor de maior profundidade e esse valor de união do grupo. Ele estava percebendo que a arte estava falando cada vez com menos pessoas, só com uma camada mais rarefeita, menor. E ele percebeu nessa arte africana, o que ele percebia como arte africana, esse valor ritual, justamente também porque essa arte não existia somente para trazer valor estético, Como não existia essa arte pela arte, essa arte cujo valor era apenas fruição estética, contemplativa, Ela existia, como a própria arte europeia, até bem recentemente, ela existia dentro de um contexto, ela tinha uma função, ela existia em prol de alguma outra coisa maior. Ele percebia esse fator mágico, esse fator ritual, esse fator de união e comunhão de um grupo. Ele percebeu o poder ritual que a arte ainda podia exercer e que ele via que estava perdido na arte ocidental naquele momento. Esse foi um dos fatores que fez ele olhar com tanta atenção e isso foi uma das coisas que ele quis resgatar na sua arte, que ele tentou resgatar também
com o cubismo, ou seja, vamos fugir só dessa coisa de representação, vamos fugir só dessa coisa de imitar a realidade, para com esse negócio de somente imitar, né, de só fazer igualzinho, e vamos trazer significância, né, vamos trazer poder comunal, assim, né, vamos trazer a arte de volta para ter um papel mais profundo na vida comunitária. Enfim, e de fato, né, seria válido se a gente também olhasse para essa arte, não apenas, né, como essa nota de pé de página, né, ou essa relíquia, esse stepping stone, né, esse ponto de partida, esse conduíte dentro da arte ocidental, e olhasse para ela mesma como no caso a arte africana aqui, mas poderia falar de várias outras, essa arte potente, forte, poderosa, cheia de significância, cheia de conteúdo, cheia de realidade, né? Cheia de conhecimento em si mesma. Eu tenho aqui uma playlist de Picasso, falei já muito sobre ele, muito sobre cubismo, vou deixar aqui linkada nos cards. Espero que vocês tenham gostado. Aceito, como sempre, sugestão de novos temas para novos vídeos. E peço mais uma vez o like, peço mais uma vez que assinem o canal. Vejo vocês no próximo. Tchau!